Belezinha, pessoal? Vamos resolver um exercício aqui de transformação, tá? Então, é um exercício mais completo, porque ele não envolve apenas a transformação de estado físico. Ele envolve também uma elevação de temperatura. Então, ele vai partir de um estado sólido para o estado líquido e posteriormente para o estado gasoso, tá? Então é um exercício mais completo, ok? Então nós temos aqui no nosso enunciado, ó, em um recipiente há um bloco de gelo de 200 gramas. Então 200 gramas é a massa do nosso bloco. A menos 20 graus Celsius, ou seja, nossa temperatura inicial desse bloquinho de gelo. Eu quero saber qual o calor necessário para transformar esse bloco de gelo em vapor a 100 graus Celsius. Então, vapor, o estado de vapor a 100 graus Celsius é no momento em que ocorre a transformação após a água chegar a 100 graus Celsius. Então, só ocorre a transformação, não ocorre mais uma elevação da temperatura, tá ok? Então, tem os dados do problema, eu tenho o calor específico do gelo, que é de 0,5, o calor específico da água, que é de 1 caloria por grama grau Celsius, o calor latente de fusão, que é a transformação de sólido para líquido, 80 graus Celsius, e a transformação de vaporização, que é transformação de líquido para gasoso, tá ok? Então vamos lá. Então eu vou ter que passar, esse meu bloquinho de gelo, ele vai ter que passar por quatro estágios. Então, o primeiro estágio, ele vai estar com a temperatura de menos 20 graus Celsius, certo? Para que esse bloco de gelo transforme-se em água, eu vou ter que elevar a temperatura dele até chegar a 0 graus Celsius, porque o gelo só começa a derreter quando está a 0 graus Celsius, tá? Uma vez que eu vou transformar, a temperatura do gelo vai continuar sendo a mesma, tá? Vai continuar sendo 0 graus Celsius. Então vai ocorrer uma transformação. Depois que ocorrer essa transformação, a água, que vai ter água gelada aqui, ela vai ser aquecida até alcançar o ponto de vaporização, que é a 100 graus Celsius. Chegando a 100 graus Celsius, vai ocorrer a transformação, que vai ocorrer com a mesma temperatura de 100 graus Celsius, tá ok? Então, aqui eu vou ter uma elevação de temperatura, elevar temperatura. Aqui eu vou ter uma transformação. Aqui eu vou elevar a temperatura de novo. E aqui eu vou transformar. Então vamos lá. Para elevar a temperatura, a gente vai utilizar a fórmula do calor sensível, que diz que a quantidade de calor fornecido é igual a massa do corpo vezes o calor específico do corpo vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Essa é a nossa primeira fórmula. Então, o que nós temos lá? A massa do nosso bloco de gelo é de 200 gramas. Então, vamos lá. Nossa primeira continha aqui. Então, 200 gramas. O Czinho da água, do gelo, é 0,5. 0,5 vezes a variação de temperatura. Então, a temperatura inicial é menos 20. E
Afinal, não é 100. Afinal, é só nesse pequeno espaço que a gente está aqui. Então, ela vai de menos 20 até 0. Então, a temperatura final é 0, menos da fórmula, menos 20. Regrinha de sinal, menos com menos é mais. Então, Q1 igual a 200 vezes 0,5 vezes 0 mais 20. Então, vou ter aqui Q1 igual a 200 vezes 0,5, 20 mais 0, 20. 20 vezes 0,5 dá 10. 10 vezes 200 dá 2.000. Então, eu tenho 2.000 calorias na nosso primeiro passo aqui da transformação. Segundo, eu vou transformar de gelo para líquido. Então, vai ser a nossa fórmula 2. Massa vezes L, que é o calor latente de fusão. Então, vou colocar aqui, ó, fusão. Então, o nosso Q2, a massa é a mesma, não vai mudar. E o L de fusão, de acordo com nossos dados do problema, é 80. Então, Q2 igual 8 vezes 2, 16, 1, 2, 3 zeros. Então, vai dar 16.000 calorias, nossa segunda conta. Terceira conta. Então, aqui ocorreu a transformação de sólido para líquido. Então, agora eu tenho água a 0 graus Celsius. Tá? Eu vou elevar a temperatura da água de 0 para 100 graus Celsius. Então, Q3, M vezes C vezes TF menos TI. Quem quiser calcular o ΔT separado e depois só usar o ΔT aqui, não tem problema, pode fazer. Então, aqui eu tenho o Czinho da água agora, certo? Água. Aqui era o Czinho do gelo. Então, Q3 igual a massa, que é a mesma, 200. O Czinho da água, de acordo com o nosso problema, ele é 1. E a temperatura final vai ser 100. Menos a temperatura inicial. Note que a temperatura inicial é daqui até aqui, né? Ela saiu de menos 20 para 0, depois ocorreu a transformação a 0 e agora vai de 0 a 100. Então, essa elevação de temperatura não conta, então não pode usar o menos 20, a gente vai usar o 0. Então, Q3 igual 200 vezes 1 vezes 100 menos 0, 100. Então, Q3 vai ser igual a 2 vezes 1 vezes 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 20.000 calorias. Nossa terceira. Pronto, eu elevei a temperatura da água até 100 graus Celsius. Agora, vou continuar fornecendo calor. Ela vai transformar de água, né, do formato líquido para vapor. Então, vou usar Q igual a M vezes L de vapor. Então, a massa continua sendo a mesma e o L de vapor, de acordo com os dados do problema, é 540. Então, 54 vezes 2 é 108. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 108 calorias, tá ok? Só que, olha, o que o exercício está pedindo para a gente calcular? A quantidade de calor total que foi fornecida. Então, eu tenho que juntar aqui a quantidade de calor. Então, a quantidade de calor total é Q1 mais Q2 mais Q3 mais o Q4. Então, 2.000 mais 16.000 mais 20.000 mais 108.000. Então, juntando tudo, eu tenho 108 mais 2 dá 110, 110 mais 20 dá 130, mais 16,
146 mil calorias. Tá ok? Então, gostou? Dá um like. Ajuda a divulgar o canal. Se inscreva lá. Valeu, galera.